Paz de Deus a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje eu vou fazer a análise de um áudio que eu recebi de alguns irmãos de um culto gravado na congregação da Água Rasa. O ancião é o Cláudio Codonho, mas antes de iniciar esse conteúdo eu quero reforçar os meus agradecimentos a todos os novos inscritos nesse canal. Eu quero aproveitar também e indicar os seguintes canais: o canal do nosso irmão César Carvalho, o canal do nosso irmão Ricardo Novaes Coaching, o canal da nossa irmã Márcia Novaes e também quero indicar o canal Voo da Coruja do nosso querido irmão Hefner. Vale a pena vocês entrarem nesses canais e se inscreverem, eu super indico. Se você gostar desse vídeo, no final dele, deixa o seu like, compartilha ele nas suas redes sociais e não deixe também de colocar o seu comentário. Eu vou deixar aqui o primeiro áudio para vocês. Esse culto foi do dia 27 agora. Alguns irmãos que estavam nesse culto mandaram um áudio para mim e pediram para eu tecer alguns comentários concernente a esses áudios. Falando aqui da Água Rasa, mas muitos, uma grande quantidade que já não vem mais nas congregações, já passaram pelas congregações. Desceram também as águas do batismo. Uma boa parte, irmão, o Senhor selou com a promessa do Espírito Santo, deu também o dom de orar, o dom de testemunhar, chamava hino, participava da Santa Ceia. Oh, irmão, quantos que eram músicos, organistas, pregavam a palavra, atendiam o pobre, o necessitado. Mas, irmão, abriu uma portinha para a descrença. E aquela portinha foi se abrindo, a descrença foi chegando, e aquelas virtudes que tinha foi se acabando. Lentamente, irmão, foi distanciando, já não aceitava mais a palavra, não aceitava mais a doutrina, não tinha mais que ninguém corrigisse, porque o irmão achava que já era até o entendido, já era capacitado. Mas eu conheço a Bíblia, não é desse jeito. Começa, irmão, a procurar, irmão, nas Escrituras alguma razão para dizer que está certo, que tem que deixar. For embora, e só Deus é que sabe se vai voltar. Mas permita a Deus, irmão, que no meio dos 12 tinha um que era o traidor. Que nesta noite não tenha ninguém com espírito de traição aqui dentro, irmão. Porque o fim do traidor foi muito difícil, foi caro. Que era Judas Iscariotes. Mas os 11, irmão, ficaram firmes. E o Senhor foi falando, irmão, e ele não podia mudar a sua palavra, ele não podia entrar no outro assunto, porque ele estava abrindo, irmão, um assunto que era um assunto mais importante para ele. Sabe quem ele era? Da onde ele veio, para onde ele vai, para onde ele ia. Perdão, não vai, já está lá. Mas de repente um olhou para o outro. Você está entendendo? Não estou entendendo, não. O que nós estamos fazendo aqui? Um começou a olhar para o outro. Olha o erro, irmão. Olha o erro. Um começou a pedir a quem sabe até um conselho do outro. Me dá um conselho. Você está concordando com ele? Não estou concordando. Eu também não estou concordando. Como que faz? O que eu vou fazer aqui? Fala para esse outro, fala para o outro, vou falar. E começou, irmão, a aumentar aquela quantidade. Como está escrito, Jesus é abandonado por seus discípulos. Eles abandonaram o Senhor Jesus. Eles não queriam ficar com Ele. E nesta noite, irmão, olha a palavra, nós queremos continuar ou queremos abandonar o Senhor Jesus?
uma pergunta que o céu faz para nós hoje. Você vai continuar, filho? Ou vai me abandonar? Eu vou iniciar aqui os meus comentários esclarecendo que a congregação ela se coloca no lugar de Jesus Cristo. Vocês podem observar nesse áudio, ele fala no final deste sobre Jesus ter sido abandonado. Mas Jesus Cristo é a congregação cristã no Brasil? Por que eu chego nessa conclusão? No início do áudio, ele coloca assim: mas muitos, uma grande quantidade que já não vem mais nas congregações, já passaram pelas congregações, desceram também as águas do batismo, uma boa parte o Senhor selou com a promessa do Espírito Santo, deu também o dom de orar, o dom de testemunhar, chamar hino, participava das santas ceias. Quantos que eram músicos, organistas, pregavam a palavra, atendiam o pobre e o necessitado. Então aqui ele deixa claro que o Jesus que ele falou no final desse áudio é a congregação cristã no Brasil, ao qual ele deixa claro que muitas pessoas já passaram por lá e a abandonaram. Continuando, ele deixa claro também no áudio que as pessoas distanciaram da congregação cristã no Brasil porque começaram a ler as escrituras. E ele desmerece esse tipo de atitude, ler e interpretar a Bíblia, como descrença. Vejam a frase que ele fala no áudio: mas abriram uma portinha para a descrença, e aquela portinha foi se abrindo e a descrença foi chegando, e aquelas virtudes que tinha-se foi se acabando lentamente, e o irmão foi distanciando. Já não aceitava mais a palavra, já não aceitava mais a doutrina, não tinha mais quem corrigisse, porque achava que era tão entendido, já era capacitado. Mas eu conheço a Bíblia, não é desse jeito. Começa a procurar nas escrituras alguma razão para dizer que está certo, que tem que deixar, foi embora, e só Deus é quem sabe se vai voltar. São palavras do irmão Cláudio Codonho. No outro ponto da palavra, ele coloca que as pessoas que saem da igreja, as pessoas que viram as costas para a congregação cristã no Brasil, elas são traidoras, elas são Judas Iscariotes. Ele coloca a seguinte frase: mas permita Deus, irmão, que no meio dos 12 tinha um que era o traidor, que nessa noite não tenha ninguém com espírito de traição aqui dentro, irmão, porque o filho traidor foi muito difícil, foi caro, que era Judas Iscariotes, mas os 11 ficaram firmes. Essas pessoas que eles chamam de 11 são as pessoas submissas, são as pessoas alienadas que simplesmente se curvam a tudo aquilo que o ancião fala. Essas pessoas elas não procuram estudar a Bíblia e entender o verdadeiro sentido. Por isso que nos tópicos da década de 60, 15 famílias foram retiradas, excomungadas da congregação, porque elas passaram a ler as escrituras, a estudá-la e entender o sentido da palavra. Nesse outro ponto da palavra, ele deixa claro que a congregação ela nunca vai mudar. Ele novamente volta a narrar como se fosse a congregação a Jesus Cristo. Ele coloca assim: ele não podia mudar a sua palavra, ele não podia mudar no outro assunto, porque ele estava abrindo um assunto que era o assunto mais importante para ele. Saber quem ele era, da onde ele veio, para onde ele vai, para onde ele ia. Que nesse trecho ele fala sobre Jesus, mas subliminarmente ele está falando da congregação cristã no Brasil, que ela nunca vai mudar. Nesse outro trecho é interessante a forma com que ele muda o estilo da voz, da tonalidade e a forma com que ele fala meio caipirês. Ele começa a falar de uma forma caipirês para fazer com que o povo compre a ideia que ele está passando. E o que chama muito a atenção também é que ele simula uma conversa entre discípulos, aumentando aquilo que está na escritura. Assim ele disse segundo o áudio: mas de repente um olhou para o outro. Você tá entendendo? Não tô entendendo não. O que nós está fazendo aqui? Um começou a olhar para o outro, olhou, olha o erro, irmão, olha o erro. Um começou a pedir a quem sabe tem um conselho do outro. Me dá um conselho? Você tá concordando com ele? Não tô concordando. Eu também não tô concordando. Como que faz? Que eu vou fazer aqui? Fala para esse outro, fala para o outro, pode falar. Então aqui, nesse trecho, ele simula uma conversa entre discípulos. Nisso aqui, ele está aumentando as palavras da Bíblia. Aqui nesse final, ele fala dos críticos, das pessoas que se levantaram para mostrar para eles as incongruências, as hipocrisias e os erros que eles cometem constantemente, ao qual fazem com que a irmandade fique
cada vez mais subserviente e alienada a eles. Nesse trecho, ele fala que a quantidade de pessoas que estão seguindo a reforma está aumentando cada vez mais. Ele fala assim: e começou, irmão, a aumentar aquela quantidade onde está escrito Jesus é abandonado por seus discípulos. Eles abandonaram o Senhor Jesus, eles não queriam ficar com ele. Então aqui ele reforça que Jesus Cristo é a congregação cristã no Brasil e que as pessoas estão saindo da congregação cristã no Brasil. Que no final desse áudio ele vem com o laço do boi, né? É o famoso laço do boi. Ele diz a seguinte frase: e nessa noite, irmãos, olha a palavra, nós queremos continuar ou queremos abandonar o Senhor Jesus? É uma pergunta que o céu faz para nós hoje. Você vai continuar, filho, ou vai me abandonar? Nesse outro áudio que eu vou colocar aqui para vocês, o ancião Cláudio Codonho, ele deixa muito claro que as pessoas que saem da congregação cristã no Brasil, elas viram na sua grande maioria adúlteras, prostitutas, ladrões, presidiários, peteca do diabo, e no final ainda ele diz: minha filha, meu filho, não te abandonarei. Como Deus fala isso com a pessoa só porque ela está dentro da igreja? Se a pessoa sai e ele deixa a pessoa, que Deus seria esse que o irmão Cláudio Codonho pregou no dia 27 na Água Rasa? Um Deus maldoso, impiedoso, sem misericórdia nenhuma? Veja o que está escrito em João 6, verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. Veja o que também está escrito em João 12:47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Eles estão com medo de perder a coleta. Ouça o áudio. Mas para aqueles que vão abandonar, como muitos já abandonaram, vai ter, irmão, vai ser como muitos vão ser como uma peteca. Hoje não tem mais, mas no nosso tempo de menino, de criança, de mocinho, era, irmão, uma peteca que batia para cá e outro batia para lá, e vai aqui numa bola, irmão, bate para cá, bate para lá, vai ficar assim na mão do adversário. Glória a Jesus. Ele vai jogar muitos, irmão, na imundícia do pecado, na prostituição, no adultério, vai para trás das grades, vai para tantos lugares pecaminosos, porque o inimigo, quando pega um crente, irmão, ele pega com tanta raiva. Aquele que abandona, irmão, vai ficar na mão dele. Só Deus para ter misericórdia, só Deus para ter compaixão. Mas, aleluia, se a tua resposta, meu filho, se a tua resposta, minha filha, foi: Senhor, não vou te abandonar, o Senhor também garante: não te abandonarei, não te deixarei. Conta comigo! Aqui nesse terceiro áudio que eu vou colocar para vocês, ele coloca medo nas pessoas e usa a palavra. A palavra na congregação, ela é um grande temor, porque as pessoas, elas têm como Deus falando na boca desse homem. Mas nesse trecho aqui, ele praticamente tira a liberdade das pessoas de poder, até no seu particular, assistir um vídeo, ouvir notícias que vêm por intermédio das redes sociais. Isso tudo por conta do medo das pessoas da congregação cristã no Brasil ouvirem a verdade sobre a denominação e pularem fora do barco. Todos os reformistas que estão juntos não estão lutando para derrubar a congregação cristã no Brasil. Nós estamos unidos para alertar as pessoas e para mostrar para as pessoas que elas estão perdendo uma verdadeira liberdade, que não é essa que esse ancião colocou no início desse áudio, que é testemunhar, orar, pregar. A verdadeira liberdade é você poder dar a sua opinião, ser livre de verdade, colocar a roupa que você quer, ir no local, nos lugares aonde
onde você quiser também, falar, opinar da forma que você achar melhor, porque você não é um boneco, você é livre. Se você opinar dentro da congregação, se você se levantar diante do ancião e falar que ele está errado, ele vai fazer da mesma forma que esse ancião acabou fazendo e que fizeram na década de 60, que expulsaram as 15 famílias da congregação cristã no Brasil. Não vamos abandonar, irmão. Não vamos pela cabeça de ninguém, irmão. Cuidado com as notícias. Cuidado com o WhatsApp. Não vai, irmão, querendo acreditar em tudo. O senhor nunca precisou, irmão, da tecnologia. Ele falava, não tinha... Nesse outro ponto da palavra, agora ele vira para o ministério e ele demonstra o verdadeiro medo que os irmãos do ministério têm uns para com os outros. Eles têm medo da pregação com informação, com cultura e com bagagem, que é a teologia, a verdadeira teologia que deveria ser pregado na congregação, ao qual instrui a verdade na congregação, mas eles estão com medo disso. Por quê? Quanto menos informação o povo tiver, melhor para eles, que eles conseguem manipular as pessoas. Ouçam esse áudio. Porque está chegando o tempo, irmão, de subir gente aqui só pregar, irmão, conhecimento e teologia. Né, irmão Salvador? A palavra que o Senhor hoje chega. Estão subindo aqui em cima para pegar teologia e conhecimento humano. Nós não podemos fazer nada, mas entrega na mão de Deus, Deus vai fazer a limpeza na obra. Bendito seja Deus. Porque está bem escrito no Salmo, meu coração... Eles estão com medo de um teólogo subir diante da Irmandade e desmascarar eles. Eles estão com medo de um teólogo, de uma pessoa que tem embasamento, que tem bastante informação com base nas escrituras, que essa pessoa possa bater de frente com eles. Por isso que ele já está deixando claro que Deus vai limpar a sua obra, mas na verdade não é Deus que limpa a obra na questão do ministério. São eles mesmos que arrancam estes. E no final dos áudios tem um ponto aqui que eu achei muito deselegante desse ancião. O respeito, porque eu já congreguei muito na Água Rasa, mas achei muito deselegante, porque o noivo, a noiva, normalmente eles compram os convites numa quantidade contada. E para honrar os anciães, um dos primeiros nomes, eles colocam o nome do ancião, do cooperador, do ministério da sua localidade. E vão lá e entregam para o ancião. Esse ancião aqui, que pregou essa palavra, ele falou em cima do púlpito, ele atacou um ou alguns casais que acharam por bem colocar uma música, a irmã se maquiar um pouco mais, a irmã colocar um decote um pouco maior, mas isso não é pecado. Me aponte nas escrituras aonde consta que isso é pecado, irmão Cláudio. Mas o irmão, em cima do púlpito, deixou claro que essas pessoas já estão condenadas ao inferno. Então, o irmão foi honrado, o irmão foi convidado a um casamento, o irmão saiu do casamento, criticou o casamento e ainda usou a tribuna para criticar ainda mais e ainda colocar essas pessoas no inferno. Que amor que você pregou no dia 27 para a Irmandade da Água Rasa. Na vergonha, cobre-me com teu sangue. A palavra virou aqui agora. Aleluia! Parece todo o corpo, parece toda a frente, parece que aquelas costas, aleluia, é tudo pra cá, é tudo pra lá, é roupa ali escandalosa, e é crente, casamento de crente, vai pôr o véu, vai orar, meu Deus do céu, glória a Deus, tudo rebocado. Ô irmão, irmã, aceita esta palavra. Mesma coisa, irmão, coloca essas músicas que parece, irmão, estrondo lá na cabeça da gente. Meu Deus, é casamento de crente. Eu fui num casamento e colocaram uma música, vai tudo pro inferno. Onde está a cabeça? Aleluia! Aqui o irmão deixou claro que vai
tudo pro inferno. Mas, irmão, essas pessoas desse suposto casamento que o irmão foi, ao qual o irmão usou o púlpito para atacar, essas pessoas pagaram o casamento com o dinheiro delas, não foi com o teu dinheiro. Irmão, aprenda a cuidar da tua igreja, administrar a tua igreja e não administrar a vida das pessoas que frequentam a tua igreja. Essas pessoas que frequentam a tua igreja não são membros. Vocês, anciãos, são membros. Vocês têm carteirinha, vocês podem decidir as coisas, vocês fazem reunião à porta fechada, vocês andam de jatinho, a Irmandade banca as viagens missionárias que vocês dizem que fazem, toda a honra e toda a glória seja dada a vocês, a Irmandade se curva na Santa Ceia diante de vocês, sendo que eram vocês que deveriam se curvar diante da Irmandade, como diz as Sagradas Escrituras, mas vocês distorcem tudo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outros. Deixe o seu like também. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber novos vídeos. Não se esqueça também de ir lá nesses canais que eu coloquei aqui no início desse vídeo e se inscrever também. Deus abençoe a cada um. A paz de Deus com todos.